às 15, com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. Conhecemos já de seguida os títulos. Portugal registra mais 78 mortos e 2.597 casos confirmados de Covid-19. Oliver do Hospital na lista de concelhos de risco elevado. A autarca que apela a que ajudem a baixar estes números, este risco. Freguesia de Lourosa, preocupada com o aumento substancial do número de casos. Ceia com 166 casos ativos e Gouveia com 50. Distrito da Guarda com mais 729 recuperados. A Câmara Municipal de Gouveia, que contesta a avaliação que coloca o concelho nos de risco muito elevado. Tondela com mais 4 casos ativos. Mangualde e Nelas somam mais 1. Carregal do Sal sem novos casos. A ADI dinamiza a campanha de apelo às compras no Natal. Olhamos para os resultados desportivos do fim de semana e depois de Dora chega Ernesto. Portugal afetado por depressão. Até amanhã. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 78 óbitos e 2.597 contágios de Covid-19. De acordo com o relatório divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde, o país passa a somar, no total, 5.041 mortos e 325.071 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. A maior parte dos mortos e casos reportados nas últimas 24 horas foram identificados na região norte, designadamente com 1.231 contágios e 30 óbitos. Quanto aos casos ativos, foram contabilizados menos 269 contágios, diminuindo o número total de infectados ativos no país para 74.187. Outra boa notícia prende-se com o número de recuperados diários, que esta segunda-feira é mais elevado do que o número de novos casos. Em comparação com domingo, mais de 2.788 pessoas foram dadas como curadas da Covid-19, elevando o número total desde o início da pandemia para 245.843 recuperados. Contudo, ainda segundo o boletim de hoje, os internamentos voltaram a aumentar, sendo que há um registro de 3.367 doentes com o vírus hospitalizados. Em todo o território nacional são mais 99 do que ontem. Destes, mais de 3 milhares de pacientes, 513 estão nos cuidados intensivos, menos 1 do que no domingo. O município de Oliver do Hospital passa a integrar a lista de concelhos de risco elevado na sequência da comunicação efetuada no sábado pelo Primeiro-Ministro António Costa. As medidas restritivas entram em vigor à meia-noite do próximo dia 9 de dezembro. Na passada sexta-feira, o presidente do município já tinha referido que a situação em Oliver do Hospital se tem vindo a agravar, dando conta de mais um óbito, uma utente de um lar do concelho que se encontrava já internada e de mais 8 novos casos. José Carlos Alexandrino informou que o concelho tem agora 42 casos e que só não são 49 porque houve um conjunto de pessoas que recuperaram. Atendendo aos números, o autarca oliveirense já previa a passagem do concelho para o nível elevado de contágio. Lamento neste momento não ter um panorama animador, pelo contrário, o Oliveira do Hospital ainda, a semana passada, era o concelho com menos casos em relação a 100 mil, à projeção de 100
mil habitantes, como sabem, tínhamos um rácio baixo, quando neste momento já ultrapassámos o rácio 240 e viremos com certeza a ser classificados como um concelho de risco elevado, que era aquilo que ninguém desejava. E por isso deixo mais aqui uma vez um apelo: ajudem-me a baixar este risco, porque este risco, se continuar a subir, vai nos trazer muitas limitações restritivas na circulação das pessoas, mas também muitos prejuízos em termos dos nossos comércios, dos nossos restaurantes, das nossas lojas de comércio local, nas nossas empresas, e é importante que todos tenhamos esta consciência. Quanto mais cedo for detectado que uma pessoa está positivo, mais cedo isolamos toda a sua cadeia de transmissão. É este trabalho que temos feito, é este trabalho neste momento que estamos com dificuldade de fazer por causa do aumento deste número de infectados. Confirmada a passagem para o nível elevado de risco de contágio, o município oliveirense volta a apelar através da sua página de Facebook para que todos cumpram com as regras da Direção-Geral de Saúde para que o Conselho consiga travar a pandemia e evitar que o município venha a ser penalizado com restrições graves. Lembramos então que nos concelhos de risco elevado, como é o caso de Oliver do Hospital, em vigor a partir da meia-noite do dia 9 de dezembro, aplicam-se as medidas definidas para os períodos de Natal e Ano Novo, ações de fiscalização de cumprimento do teletrabalho obrigatório, uso de máscara nos locais de trabalho, manutenção dos horários de estabelecimentos 22 horas, salvo-se restaurantes e equipamentos culturais às 22h30, o teletrabalho desde que as funções em causa o permitam, o trabalhador disponha de condições para o exercer. Para as empresas que laborem neste concelho, para os trabalhadores que residam ou trabalham neste concelho, o trabalhador, caso não tenha condições técnicas ou habitacionais, deve informar o empregador dos motivos do seu impedimento. O trabalhador mantém os seus direitos, nomeadamente o direito de receber o subsídio de refeição. Se o empregador entender que não estão reunidas as condições, deve comunicá-lo ao trabalhador que, caso não concorde, pode solicitar à autoridade para as condições do trabalho que decida se os requisitos para o teletrabalho se verifiquem. Devem ainda ser observadas nos concelhos de risco elevado as medidas de âmbito nacional com as devidas adaptações. A freguesia de Lourosa, no concelho de Oliver do Hospital, anunciou ontem que nos últimos dias verificou-se um aumento substancial do número de casos. Há registro de 7 novos casos ativos, sendo que um dos infectados é o presidente da Junta, José Carlos Marques. Em comunicado na sua página oficial, a freguesia de Lourosa refere que desde o início da pandemia e até ao meio da semana passada havia registro de um caso positivo ocorrido em abril. No ponto de situação feito pela freguesia, verifica-se o surgimento de 7 novos casos já confirmados e 2 com primeiro teste positivo que se encontram a aguardar a realização de teste de Zaragatoa. Um dos infectados encontra-se internado no Hospital dos Covões por inspirar mais cuidados. Está sob observação e a recuperar bem, mas muito lentamente. Já os restantes infectados estão em casa, alguns com ligeiros sintomas, mas em franca recuperação, assim se lê no comunicado. Na nota, a Junta de Freguesia refere ainda que, de forma a evitar especulações, informa que o presidente da Junta é um dos casos positivos e que, à semelhança dos demais, encontra-se em isolamento desde a passada quarta-feira, quando teve conhecimento de um caso positivo com quem houvera contactado. Foram testados vários contactos, entre os quais os colaboradores da freguesia, tendo o resultado dos testes rápidos ter sido negativo. O Concelho de Ceia registrou na passada sexta-feira um decréscimo no número de casos, tendo agora 166 ativos. Já o município de Gouveia conta com 50 infecções ativas. Em todo o Distrito da Guarda foram registados mais 729 recuperados. Segundo o relatório emitido na passada sexta-feira pela Unidade Local de Saúde da Guarda, apresenta um decréscimo no número de casos ativos em todo o distrito. O município de Ceia registra a esta altura
176 ativos, o que faz um total de 111 novos recuperados e mais 28 novos ativos. Desde o início da pandemia, o Conselho já registrou 472 casos acumulados, dos quais 288 já recuperaram e 8 perderam a vida. O município de Gouveia tem desde o início da pandemia 130 casos acumulados, sendo que desses 50 estão ativos, 74 já recuperaram e 6 faleceram. Já em todo o Distrito da Guarda, em 3 dias registaram-se mais 105 novos casos positivos, 38 foram na Guarda, 28 em Ceia, 7 em Gouveia, 5 em Figueira de Castelo Rodrigo, 3 em Fornos de Algodres, 3 em Pinhel, 3 no Sabugal, 2 em Celúrico da Beira, 2 em Trancoso, 2 em Vila Nova de Foscoa, 1 em Almeida e 1 em Manteigas. Registaram-se ainda 6 mortos e mais 729 recuperados. No total, o Distrito da Guarda tem 3.462 infecções acumuladas, das quais 833 estão ativas, 2.543 já recuperaram e 86 perderam a vida. A ULS da Guarda tem 67 casos internados, desses 6 estão nos cuidados intensivos. E segundo comunicado publicado na página oficial da autarquia de Gouveia, refere que, de acordo com a atualização do mapa dos concelhos de risco comunicada no sábado pelo Governo, o Concelho de Gouveia posiciona-se num nível de risco muito elevado. O município de Gouveia contesta esta avaliação efetuada e os possíveis critérios e dados utilizados, uma vez que, pela contabilização de casos positivos relativos ao período em causa, de 19 de novembro a 2 de dezembro, o Concelho de Gouveia estaria no segundo nível de risco, ou seja, nível elevado. Ainda segundo a autarquia, a situação atual e os números comunicados a 4 de dezembro colocam o Concelho de Gouveia num cenário de redução significativa do número de casos positivos. O relatório da ULS da Guarda, publicado a 4 de dezembro, registra a recuperação de 27 pessoas e a redução de 20 casos ativos. Continuamos a olhar para a região. O município de Tondela registrou ontem 4 novos casos de infecção e 34 recuperados. Neste momento existem no concelho 137 casos ativos e um total de 191 recuperados. Desde o início da pandemia, o concelho conta 331 casos acumulados e 3 óbitos. Tondela passou agora a constar na lista de concelhos de risco moderado, sendo que o levantamento das restrições associadas só se aplica a partir da meia-noite do dia 9 de dezembro. Até lá mantêm-se as restrições associadas aos concelhos com risco elevado. Na mais recente atualização, o município de Mangualde registra um novo caso e 55 recuperados. A esta altura, o concelho soma 324 casos acumulados, 242 já recuperaram e 11 perderam a vida. Mangualde, que conta com 71 casos ativos. O município de Mangualde desceu 2 níveis na lista de risco de contágio, passando para o nível moderado. Ontem, o município de Carregal do Sal não registrou novos casos de infecção. O concelho tem 10 casos ativos e 60 recuperados, 70 casos acumulados. Apesar do esforço para a redução de contágio, a Proteção Civil Municipal confirma que o concelho passou de risco moderado para risco elevado. Já o município de Nelas mantém-se entre os concelhos com risco elevado de contágio. O concelho registrou mais um caso ativo, prefazendo agora um total de 90 casos positivos, 100 novos recuperados. O concelho de Nelas conta com 148 casos recuperados. Desde o início da pandemia, o concelho registra 243 acumulados. Outras notícias: a Agência para o Desenvolvimento de Tábua e Oliveira do Hospital, em estreita parceria com o município oliveirense, lançou a campanha Este Natal faça compras no nosso comércio local. Assente no lema Cá Compra, Cá Fica, a iniciativa pretende dinamizar e valorizar o comércio tradicional, apelando aos clientes e consumidores para que sejam também solidários com o comércio local. Em comunicado enviado à Boa Nova, a ADI, o município oliveirense, informam que a campanha
campanha de incentivo às compras do comércio local decorre de 4 de dezembro a 6 de janeiro e vai habilitar os clientes que efetuarem as suas compras nos estabelecimentos aderentes a um dos 180 vales de compras entre os 25 e os 500 euros que serão atribuídos e que depois serão aplicados em novas compras nas mais de 300 lojas. De salientar que destes 180 vales há 50 vouchers que só podem ser utilizados posteriormente no setor da restauração, aderente à iniciativa, a somar aos vales de Natal ainda a dinamização do concurso de montras, cujos participantes estão habilitados a ganhar um dos 6 prémios, a atribuir 3 prémios e 3 menções honrosas em publicidade paga na comunicação social. Atentos à difícil realidade de que o comércio local tem atravessado nos últimos meses, a ADI e o município oliveirense realizam este ano o maior investimento de sempre nesta campanha de quadra natalícia que ascende a mais de 11 mil euros. Assinalo ainda o forte investimento na campanha publicitária através da divulgação de um vídeo promocional, da colocação de outdoors em locais estratégicos e publicidade na comunicação social para potenciar as compras e cativar ainda mais clientes para os negócios locais. Olhamos para os resultados desportivos. O Futebol Clube de Oliver do Hospital deslocou-se a Oleiros em jogo do Campeonato de Portugal Série E. A jornada número 8 empatou por 0-0. Com este resultado, a equipa oliveirense ocupa agora o 8º lugar da classificação. Na próxima jornada, a disputar no dia 20 de dezembro, recebe o Alcaíns. Já o Sampaense venceu na Figueira da Foz o Casino Ginásio por 90-80, uma partida que contou para o campeonato da Pro Liga em basquetebol e que coloca com esta vitória o Sampaense no 4º lugar da classificação. A equipa de Sampaio de Gramaços entrou melhor na partida, chegando ao intervalo com uma vantagem de 7 pontos. Na segunda parte, reação da equipa da casa, que diminuiu a desvantagem para 6 pontos na entrada do último quarto da partida. No último perdido, o Sampaense foi sempre controlando a partida, não deixando o Casino Ginásio aproximar-se em demasiado a criar algum dissabor. E saiba que Portugal continental vai ser afetado a partir da tarde de hoje e até amanhã, terça-feira, por agitação marítima, vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura associadas à passagem da depressão Ernesto. Assim informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que precisa que os efeitos da depressão Ernesto em Portugal continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de hoje, prolongando-se até terça-feira. Estão previstas rajadas de vento até 70 km por hora no litoral a norte do Cabo Mondego e até 100 km por hora nas terras altas. Por causa do vento, o Instituto colocou sob aviso amarelo os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga até às 6 horas de terça-feira. A depressão Ernesto vai também trazer ao continente o aumento da agitação marítima na costa ocidental. Devido à situação do mar, o Instituto Português colocou sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga até às 15 horas de amanhã. Está também prevista a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes no norte e centro, que serão de forma de neve nas cotas acima dos 1.400 e 1.600 metros e descendo gradualmente para 1.000 e 1.200 metros. Por causa da neve, o Instituto emitiu um aviso amarelo para os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Braga e Castelo Branco até ao meio-dia de terça-feira. O Instituto adianta ainda que, devido ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da referida depressão, com o anticiclone localizado a sul dos Açores, prevê-se também uma descida da temperatura até quarta-feira. 15 horas 20 minutos, dizer que por Oliver do Hospital as temperaturas variam hoje entre os 8 graus de mínima e os 11 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt. Também nos pode seguir através das redes sociais. Às 16 e às 17 horas teremos simultâneo de notícias com a Rádio Renascença. Eu estou de regresso
8 às 18 para partilhar consigo o essencial da informação local, regional e sempre com olhares para o país. Fique desse lado, ficamos com a sua companhia. Esperemos que nos acompanhe nesta tarde de segunda-feira. Boa tarde.